Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com vitórias e a toda a tua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo em todos os templos. Nós vamos realizar a reunião da comunhão, reunião de Santa Ceia do Senhor. E eu vou realizar a reunião, duas reuniões, a das 9 e a das 18 horas. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em 1 Reis 21, eu tenho falado bastante desta palavra e sinto no meu espírito de voltar a falar hoje novamente. Então, algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Já que fica ao lado do meu palácio, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Outro dia eu falava sobre essa palavra, do capricho desse rei aqui. Isso aqui era por capricho. Não tem outra palavra para usar. Sabe aquele tipo de gente que não precisa de uma coisa, que na verdade está sempre querendo que não tem, que nunca se satisfaz. Não se satisfaz porque não está envolvida a pessoa com coisas que realmente edificam, com missão, com propósito. E quando você está envolvido com muitas coisas e não com aquilo que você deveria estar, acontece isso aqui. Se ele tinha vinha melhor, se ele podia pagar qualquer valor, então o problema não era ter uma vinha. Porque ele mesmo disse, eu te dou outra ainda melhor que essa. Então ele tinha vinhas melhores. Mas ele botou na cabeça que ele queria aquela. Aquela vinha que, de acordo com ele, era inferior a outras que ele tinha. Então, na verdade, ele só queria aquilo que ele não tinha. Porque bastava obter para aquilo não ter mais sentido. Tem gente que vive assim. Ele tem só, se torna um vício. O vício da conquista. Ah, mas não é bom conquistar? Sim. Mas coisas que edificam, coisas dentro do propósito, que tem sentido, aquilo que vai adequar a sua vida, que é vontade de Deus, sim. Mas aqui esse homem, você vê que era o vício da conquista, conquistar por conquistar, e acabou. Ele queria aquela vinha porque ele não tinha. Se aquela vinha passasse a ser dele, ia se tornar como as outras que ele mesmo disse, que eram melhores do que aquela lá. Então, na verdade, ele só queria aquela vinha porque não era dele. Passando a ser dele, perdia a graça, perdia o valor. São pessoas totalmente volúveis. Gente inconstante, gente vazia de alma. Vive dessa maneira. Ela entra num relacionamento, tem prazo de validade, ela quer muito trabalhar num lugar. A hora que ela entra, conquista, perde a alegria, perde o prazer. Ela quer tanto comprar aquele carro ou adquirir tal coisa, a hora que ela adquire, pronto, acabou, não quer mais, não tem mais graça. Aí é uma insatisfação. Aí ela quer outra coisa, daqui a pouco ela quer outra coisa. Ela não sabe, na verdade, o que ela quer.
Ela quer tudo e não quer nada. Porque, na verdade, o problema está dentro. Não está fora. Ela acha que mais essa, no caso do Acabe, mais essa vinha, que de acordo com ele era inferior às que ele tinha, ia satisfazer. Mas, na verdade, ele precisava estar envolvido com o propósito da vida dele, com a missão. Aqui, no caso, ele era o rei de Israel. Então, era um homem que já tinha subido muito, era um homem de extrema importância, um homem que podia ter feito um trabalho excelente e, infelizmente, só fez porcaria. Porque, infelizmente, tem gente que, tendo a oportunidade de fazer, de realizar, de construir, de escrever uma história de sucesso, faz só besteira. Por quê? Porque não se envolve com o que devia se envolver. Não se envolve. Não está preocupado em produzir. Está preocupado em realizar caprichos. Entendeu? Aí eu quero essa vinha porque eu quero essa vinha. Eu quero essa vinha porque eu quero essa vinha. Ele não precisava daquela vinha. Ele não precisava de nada daquilo. Talvez você está aí em busca de coisas que você não precisa. Mas isso é a falta de Deus, é a falta de um relacionamento com Deus, é a falta de propósito, é a falta de se colocar na missão da sua vida. E é por isso que a pessoa fica tão volúvel, tão insatisfeita. Hora que é uma coisa, hora que é outra coisa, a hora que passa a ter aquilo já não tem mais graça, não tem mais sentido. Isso é maligno, isso é diabólico. O Nabote só tinha essa vinha. E para ele era importante. Você vê que pessoas que estão focadas na coisa certa, não importa se aquela vinha é a melhor ou é menor, mas é o que eu tenho, eu gosto. Eu não estou falando de conformismo, de acomodação, não é nada disso. Eu estou falando de pessoas que se colocam no lugar certo, na posição certa, que se envolvem com a coisa certa, que valorizam aquilo que têm. Entendeu? Ele não tinha duas vinhas, ele só tinha essa. Mas era importante para ele, era herança dos pais. Era algo que tinha importância, que ele não queria se desfazer. O Acabe saiu dali, fez birrinha, maninha, e permitiu que a mulher, que era totalmente possessa, fizesse uma atrocidade com a vida desse homem. E por nada. Quantas pessoas que hoje têm feito horrores, coisas absurdas, bárbaras, estão se autodestruindo por causa de nada. Por causa de nada. Por causa de uma insatisfação. Por causa de um vazio. Porque não estão no propósito. Porque não estão comprometidas com Deus. Porque não estão olhando para Deus. E se você não estiver focado em Deus, envolvido com Deus, voltado para as coisas que são a vontade de Deus, você vai fracassar, você vai acabar fazendo isso aqui, se envolvendo com coisas que você não precisa, que não serão bênção para você, que você não tem necessidade, e vai acabar fazendo besteira com a vida, como foi o caso de Acabe, que só fez besteira, e essa foi uma das grandes, dentre tantas, essa foi uma das grandes. Mataram esse homem, fizeram um horror com esse homem, destruíram com a vida desse homem por nada. Porque ele queria a vinha do homem. Só porque ele mesmo falou, eu tenho uma vinha melhor, eu te dou uma vinha melhor que essa. Mas pessoas como Acabe, que não sabem o que querem da vida, aquilo era só capricho. Mas pessoas como Nabote, não. Nabote não queria vender a vinha porque aquela vinha era importante para eles, satisfazia a alma dele, ele não precisava de outra vinha. Ele não queria outra vinha, ele queria aquela. É muito bacana quando uma pessoa sabe qual o propósito da vida dela, qual a missão, e se coloca, e valoriza, e respeita. Quando a pessoa entende qual a vontade de Deus, e ela se coloca, ela é preenchida. Agora, quando pessoas estão fora do propósito, como Acabe, que devia estar governando Israel e cuidando do povo, e estava em busca
de besteiras, de coisas vazias, desnecessárias, que ele não precisava. E talvez essa tenha sido a tua história de vida. Ao invés de você estar envolvido com coisas que realmente são produtivas, importantes, você está aí procurando o que não perdeu, envolvido com coisas desnecessárias, com coisas que não serão bênção para você. E isso é falta de Deus, é falta de visão de Deus, é falta do Espírito de Deus. Pense a respeito. Pense a respeito. Em nome de Jesus Cristo. Amadureça. Se Deus está cobrando maturidade de você, crescimento, você se livre dessa ansiedade, lance-la no Senhor, dessa inquietação. Aquieta-te. Se envolva com as coisas de Deus. Para de ficar olhando para lá e para cá. A Bíblia fala, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Olha para Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Você está precisando é de Deus. Você acha que precisa de muita coisa. Mas você precisa de Deus. Entrar dentro tá dentro da vontade de Deus. Viver com propósito. Fazer as coisas com propósito. Ter uma missão na tua vida. É disso que você precisa. Se envolver com coisas que realmente tem importância. Construir uma história de vitórias, não de conquistas vazias, como foi no caso do Acabe. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar perto da TV para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu volto já para orarmos. Como era a vida de vocês e como está a vida de vocês depois que vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida? Quem quer começar a falar? Posso falar. Ô bispo, como eu disse, né, a gente chegou aqui, eu conheço a Deus há 12 anos, né, tive um encontro com Deus, graças a Deus. E a partir do momento que eu comecei a ser fiel, Deus começou a abrir as portas para mim, né. Nós chegamos tem 8 meses, né, em janeiro. Mas assim, mesmo na vida de cristão, quando você se converte, né, eu posso dizer até, falar um pouco da minha histórico, assim, eu tinha um histórico de infidelidade a Deus, né. Assim que eu me converti, Deus me deu muita coisa e eu rapidamente saí da igreja, né. Fiz o que muita gente faz, né. Então, isso me trouxe muitas dores, eu simplesmente fiquei pior do que eu já era, né. Fiquei bem pior. E simplesmente eu nunca havia passado fome e passei necessidade, entendeu? E sempre vivi bem, tive um bom estudo, uma boa formação, minha mãe é professora. Deixa eu só fazer uma observação. Olha o que ele está dizendo, isso é importante. Eu sempre faço essa ressalva, né? Porque ele está dizendo assim, mesmo ele tendo conhecido o Senhor, ele tem um histórico, mesmo conhecendo a palavra, ele tem um histórico de infidelidade. A semana passada nós ouvimos um testemunho parecido, mostrando mudança de espírito. Ele foi muito abençoado, mas se tornou, depois da bênção, infiel. Antes ele não tinha passado fome. Mas, conhecendo a palavra e sendo infiel, ele chegou ao ponto de passar necessidades. Isso é importante dizer, porque ele falava comigo ainda há pouco, ele dizia, eu cheguei ao fundo do poço, bispo, até entender e parar de dar cabeçada, porque às vezes a palavra vinha do altar não era o suficiente. Eu tive que passar por situações terríveis para poder entender e realmente fazer uma aliança com Deus de verdade. É isso, né, Paulo? Isso, é. Bom, aí, bispo, como eu falei para o senhor, né? A minha vida, eu tive estudei em escola, minha mãe é professora, era de educação a vida toda, tive um bom estudo, e isso me livrou de viver uma vida depois, né? Sempre fui uma pessoa empreendedora, trabalhei, me formei, assim, ganhei dinheiro, sempre tive negócios, mas assim, depois de um certo tempo, você começa a passar alguma necessidade, dificuldade e tudo mais. Bom, eu sei que a minha vida de 20 anos até os 29 foram, assim, uma vida tribulada, de problemas, assim, livramentos de morte, como eu falei para o senhor, né? Eu tive muitos livramentos, eu tenho meu corpo marcado por vários acidentes,
E assim, muitas pessoas, eu tenho um tio, né, que era pastor, pregava para mim, falava de Deus e tudo. Até então que ele vendo, né, e assim, quando a morte passa perto, durante várias vezes, você acaba... Eu sei que a minha vida era eventos a cada 3 meses. Eram eventos novos que falam, pô, você nasceu de novo, rapaz. Então, assim, eu acabei vendo que Deus tinha um plano na minha vida, entendeu? Sabe? E, assim... Você tinha falhado. Justamente, eu falhei. Então, assim, agora eu vou... Você tem noção, eu morei... Vê um lugar pior aqui de Rio Preto. A gente sempre morou num lugar bom. Eu sempre tive 2 carros bons, assim, na garagem. E, assim, de repente eu me vi aqui nesse lugar, que eu vim para cá, então, com 40 mil reais em 2099. E o dinheiro acabou, torrou tudo, sumiu tudo, enfim. Também não fui fiel na igreja. Eu vou ressaltar isso. Mesmo voltando no temor e tal, eu não fui fiel a Deus no dízimo. Continuou roubando. Continuei roubando. Aí é o seguinte, o dinheiro acabou. Então eu vim trabalhar aqui de mototáxi. Eu tinha uma moto boa, até vendia minha moto. Comprei uma moto CG e vim trabalhar em mototáxi. Eu saí do Rio, eu estava envergonhado, né, na verdade. Que você, quando está falido, você fica envergonhado, você não quer ver ninguém. Eu simplesmente evaporei. Mas eu também é o seguinte, eu evaporei de revolta, porque eu falei, bom, minha vida vai mudar, eu vou refazer minha vida em outro lugar, de qualquer maneira, eu vou nascer da cinza, entendeu? Eu vou obedecer a Deus. Se Deus não me mudar, Ele vai ter que me tirar daqui, porque o espírito que eu tenho é de revolta, entendeu? Quando eu queria uma coisa, eu ia atrás no mundo, entendeu? Eu ia atrás, eu conquistava, eu ia, entendeu? Mesmo ilicitamente, entendeu? De forma ilícita, eu não vou entrar em detalhes, porque não convém, mas eu conquistava, tinha, e onde que eu queria botar a mão, eu colocava, entendeu? E assim, eu falei, bom, eu fui usado no mundo, na igreja, Deus vai ser que me honrar também. Como eu não vou ser agora com Deus, né? Lutando na força do braço de Deus. Isso, então assim, eu falei, bom, e eu sei que, aí depois disso... Ela dizia que nessa fase, que vocês vieram para esse lugar, você disse que vocês foram morar num lugar horrível, chegaram a passar necessidades. Sim, a gente chegou a passar fome, né? Porque o dinheiro acabou todo. E assim, era muito triste, porque a gente saía da igreja, quando a gente chegava naquele lugar, não era o lugar que a gente estava acostumado a morar. Então, assim, muitas foram as vezes que eu chorei diante de Deus, por tristeza. Mas, assim, tudo foi um processo. E Deus foi trabalhando na gente. A partir do momento, bispo, que a gente começou a ser fiel, nunca mais a gente ficou parado. A gente sempre andou para frente. Então, assim, hoje a gente tem só que agradecer. Como o senhor falou no altar, eu não tenho coragem de pedir mais nada. Porque, assim, eu busco a Deus e Ele me dá o que eu quero. Então, assim, minha família, eu estou aqui, eu estou mais para agradecer a Deus por tudo que Ele restituiu na minha vida. Pela minha família, meus filhos, a casa que eu tenho hoje. Então, assim, que você tem agora mais recente, principalmente do projeto desse ano, vocês têm conquistas importantes desse ano. Vou chegar lá, mas eu quero contar de onde nós passamos, nosso deserto, porque isso é importante. Todo mundo tem um deserto para passar, né, bispo? Assim, cada um tem um deserto mediante o que você fez na tua vida, entendeu? Então, assim, eu entendi o processo de Deus na minha vida, sabe? Eu morei num lugar que eu trabalhei de mototáxi, ganhando R$3, R$4 corrida, levando prostituta, levando traficante, me arriscando. E eu olhava assim para minha vida, eu não estou nem, Deus é comigo, que seja o que Deus quiser. Deus não vai mudar, se Ele me mudar, Ele vai me tirar desse lugar, porque eu não estou a fim de botar a mão mais em nada, nem partir para a vida errada. Então, assim, Deus vai mudar, entendeu? Eu nessa mesma fé, entendeu? Continuei e sendo fiel a Deus, nós dizimamos moedinha na época. Eu ganhava R$30, R$33, eu gastava 10 de gasolina e eu chegava em casa, ela preocupada também, irmão, vamos dizimar. É R$2, é R$3 de dízimo. Eu lembro disso. E a gente botava moeda, porque era a nossa fidelidade, a moeda, a gente, não, 10 centavos, ó, toma aqui. E isso aí a gente foi fazendo até um ano de... Eu morei num lugar que era traficante de um lado, traficante de outro, bicho. E ali ali fui quebrado. Quebrado assim, eu já cheguei aqui quebrado porque a situação que eu estava era de humilhação total. Entendeu? Então, assim, você, de repente, você teve tudo, assim, de repente você andar numa CG velha, carregando as pessoas, não que isso seja desonrado, mas assim, para mim a condição que ele ali era um absurdo.
Mas eu mesmo assim, de cabeça erguida, eu trabalhei de madrugada, num frio de 3 graus aqui, ela sabe, ela viu. Então, assim, eu continuei na minha perseverança ali, sendo fiel a Deus, né? Até que um episódio que eu lembro, se fosse hoje, assim, o dia que eu tomei decisão, foi assim, de madrugada, eu não achava endereço, falei, meu Deus do céu, comecei a chorar, falei, Senhor, me ajuda. Eu fui buscar não sei quem, falei, meu Deus, eu tenho que mudar minha vida, essa vida eu não quero para mim, não quero não, o Senhor tem que mudar, estou sendo fiel. E aí, bispo, Deus começou a trabalhar, sabe? E eu sendo fiel, mantendo a minha fidelidade, falei, se Deus tem que honrar, porque eu estou sendo fiel, uma hora Ele vai me honrar. Eu não vou ficar velho pedindo, não vou. Falei assim, o tempo é curto, meu tempo é agora, entendeu? A gente não vai ficar velho pedindo a Deus. Se você está fazendo tudo certo, pode ser com 1 ano. É o que eu acabei de falar, hein? A melhor coisa que tem é você poder dizer aquilo que o Senhor disse, apresenta as tuas firmes razões para que eu possa te justificar. Mas assim, hoje, e nós começamos a prosperar, né? Dizimar, ser fiel a Deus, e Deus voltou a restituir o que a gente tinha, tudo o que a gente tinha, entendeu? Me deu muito mais, nós mudamos de lá para uma casa, a casa que a gente saiu agora tinha 360 metros quadrados de construção, a casa que a gente trocou por um condomínio, uma casa no condomínio que a gente comprou, né? Casa quitada, graças a Deus. Esse ano, Paulo? Esse ano, porque a gente já tinha sonho ano passado. Fazia parte do projeto deles. Restaurante, a venda de um restaurante. Que fazia parte do processo. Isso que nós compramos o ano passado, mas aí não foi bênção para a gente e a gente não conseguia vender. Então a gente pôs como no projeto. A gente também agradece muito assim, ao pastor da nossa igreja que foi orar, sempre estava ali apoiando a gente, ajudando. E assim, orientando como a gente deveria fazer, proceder, com todo amor, sabe? Ele ia lá ungir. E 15 dias depois do propósito que ele fez com meu esposo, a gente conseguiu vender. Então, assim, a casa que a gente adquiriu vale o dobro da que a gente tinha. Então, assim, a gente deu um passo que, assim, não é o que a gente quer, sonha, mas demos um passo. E assim, falta só um passo para a gente conquistar o que a gente quer. A empresa crescendo? Poxa, bispo, muito, graças a Deus, assim, muitas coisas novas acontecendo. A casa estava no projeto, família, tudo isso já materializado já para 2012. Amém. E assim, ainda falta os 4 meses, está faltando terminar o ano. Até dia 31, eu creio que muito mais coisa vai acontecer ainda. Assim, sei que Deus tem trabalhado na nossa vida assim, espiritual, porque aqui você recebe realmente uma palavra de fé para você ser fiel. A pessoa que não é fiel, bispo, não é porque não quer, porque aqui é bem explícito a palavra, o pastor explica, detalha a palavra como tem que ser dada. E o que acontece? As pessoas não são fiéis porque realmente no coração delas não tem a fidelidade, entendeu? E isso me chamou a atenção realmente na obra aqui, o bispo, porque é uma coisa desinteressada. As pessoas, vocês vão atrás até do empresário e da pessoa que não tem nada, preocupado, né? Porque então assim, isso me chamou a atenção. Eu dou glórias a Deus assim por esse ministério ser dessa forma. Vocês tratam as pessoas de forma igual. Eu sei que eu conheço outros ministérios, entendeu? E você, infelizmente, às vezes dentro da igreja você é diferenciado, existe diferenciação. Você é um pouco melhor, você é bem tratado, a outra pessoa não é, entendeu? Pessoas até que me falam assim, eu saí da igreja lá, ninguém foi nem me visitar, foi você, porque, entendeu? Você é empresário. Eu vi isso, pastor. Mas a mim nem, entendeu? Então, assim, a gente observa essas coisas, entendeu? Deus vai continuar guardando o nosso coração e fazendo como deve ser. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que talvez está tão vazia que só vive em busca de conquistas vazias. É uma ansiedade, uma inquietação, é uma falta de propósito na vida e tem feito ela fazer besteiras, agir com imaturidade, com precipitação. Talvez é exatamente isso, é uma precipitação atrás da outra, não pensa para agir, não pensa para tomar atitude, não pensa no que está fazendo. Cada hora quer uma coisa diferente, anoitece querendo um negócio, amanhece querendo outro. E isso é falta de propósito na vida. É falta de parar e ouvir o que diz o Senhor, o que o Senhor está falando, o que diz a tua palavra, e se focar e entrar
e se colocar dentro da tua vontade, para que o Senhor possa abençoar. Senhor, passa do teu sangue sobre essa vida. Eu tenho visto muitas pessoas se autodestruírem, sabotarem suas vidas, em função de precipitação, de um espírito volúvel, inconstante, inquieto, ansioso. Quantas vezes nós vemos a tua palavra orientando sobre lançar ansiedade no Senhor, o perigo das muitas buscas. Pessoas que, ao invés de focar em coisas produtivas, vivem buscando isso, aquilo outro. São pessoas que se perdem na vida, porque, na verdade, quando tudo importa, nada significa. Talvez hoje importa isso, não importa, nada tem realmente significado. Que essa pessoa, a partir desse momento, decida ouvir o Senhor e se posicionar com firmeza, vencer esse espírito volúvel que tem controlado a vida dela, imaturo. Ó Deus, passa do teu sangue sobre cada um. Ajuda essa pessoa a entender, ouvir e compreender a tua palavra. Passa do teu sangue sobre vidas que têm nos pedido orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, tudo eu consagro e determino milagres. Eu abençoo a todos que oram comigo, com entendimento, com maturidade, com uma consciência viva, à luz da tua palavra. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Prospera essas vidas, coloca infinitamente mais nas mãos dessas pessoas que têm dizimado, ofertado, abençoado o teu reino, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado. Desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé leva a vencer. Abençoa todos, Pai. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Isso em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor, é a reunião da comunhão, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Então, participe da reunião da comunhão, se assente à mesa do Senhor. E eu vou estar realizando 2 reuniões, às 9 da manhã e às 18 horas, na Celso Garcia 777 no Brás. Deus abençoe muito você, conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 7 de outubro, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor. Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas.